Olá pessoal, tudo bem? Que fala aqui é o professor Luciano. Hoje vamos estudar sobre a radiciação, o estudo das raízes. Tudo bem, só para nós entendermos o que significa, né? Então, o que é levar um número ao quadrado? Lembrar um pouco das potências, porque as raízes é exatamente o oposto de potências. Então, se eu tenho 9 ao quadrado, só para ter um exemplo, né? Então, se eu tenho 9 ao quadrado, é 9 vezes 9, que dá 81. Então, se eu tenho a raiz quadrada de 81, vai dar 9. Então, a raiz quadrada é exatamente o oposto, né? Então, a raiz quadrada, então eu ver qual é o número que é elevado ao quadrado ao resultado da potência. Então, podemos dizer que a raiz quadrada de 81 é 9, né? Então, assim temos que a raiz, né, então não se restringe só à raiz quadrada, ela tem outros índices, outros tipos de raízes também. Então, se eu tenho 7 ao quadrado é 49, então podemos dizer que a raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque se fazer 7 vezes 7 dá 49. A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Se fazer 2 na terceira, 2 vezes 2 vezes 2 dá 81. Aliás, dá o 8, né? Se eu tenho a raiz quarta de 81, é 3. Porque se fazer 3 na quarta, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Então, ó, se nós temos, como é que se lê corretamente, então aqui diz que é raiz quadrada de 49. Aqui se diz que é raiz cúbica, né? Quando tem um 3 aqui é sempre raiz cúbica de 8. E aqui diz que é raiz quarta de 81. Então, as raízes podem ser infinitas, né? Se aqui dentro for um 5, por exemplo, ele diz que é quinta, né? Se for um 6, ali, né? A gente diz que é raiz sexta, e assim vai. Se não aparecer nada dentro da raiz, a gente diz que o índice é 2, ok? Então, a gente diz que a raiz sempre é 2 quando não aparece nada ali. Vamos só definir alguns elementos da raiz, ó. O 3 aqui é chamado de raiz, então o número que está aqui dentro dá-se o número de radicando. O número que vai ali em cima dá-se o número de índice. Lembrando que o índice, quando não aparece nada aqui, é 2. E o símbolo da raiz é chamado de radical. Mas devemos só prestar atenção, né, quando envolve raízes. Não existe solução no conjunto de números reais, raiz quadrada de radicando negativo, com índice par. Por exemplo, se eu tenho uma raiz quadrada de menos 36, não tem como fazer um número negativo ao quadrado para dar menos 36, sempre vai dar mais. Então, raiz quadrada de menos 36, a gente coloca esse símbolo aqui, ó, que não existe. Então, raiz quadrada de menos 36, ele não tem resposta, a gente coloca só esse símbolo aqui. Então, se eu tiver raiz quarta de menos 16, ó, o índice par, ó, ali está ali dentro, né? O índice par não existe. Mas se o índice for ímpar, ó, raiz cúbica de menos 8 existe. A resposta é menos 2, porque vocês conseguem fazer um menos 2 na terceira para dar menos 8. Simplificação de radicais. Então, quando a raiz não é exata, podemos deixar na forma simplificada. Veja como é que é feito. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 24. Primeiramente, vocês vão pegar esse 24 e fatorar ele. O que é fatorar? É fazer isso aqui, né? Vamos fazer uma divisão, ou desmembrar o 24. Lembrando que os números que vocês fatorem ele é pelos números primos, né? São um desses aqui, ok? Ou 2, ou 3, ou 5, ou 7, ou 11. Então, se eu tenho 24 dividido por 2, vai dar 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3 e 3 dividido por 3 vai dar 1. Daí como é que eu faço? Ó, vocês vão pegar e separar aos pares, ok? Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 24, se eu pegar esses números aqui que deu a fatoração, vai dar 2 ao quadrado, que deu um par de 2, estão vendo? E vai sobrar um 2 e um 3.
Aí é o seguinte, ó, o número que tiver ao quadrado, você sempre corta o expoente, ó, e bota para fora da raiz. Então vai ficar o 2 que estava ao quadrado para fora da raiz e fica o 2 e o 3 aqui dentro. Só multiplica o que está dentro. Vamos chegar a 2 raiz de 6. Portanto, raiz quadrada de 24 é 2 raiz de 6. Raiz quadrada de 32. Você é um fatorial 32, ó. Divide por 2 que dá 16, divide por 2 que dá 8, divide por 2 que dá 4, divide por 2 que dá 2 e por 2 que dá 1. Nós temos dois pares de 2 e sobram 2, estão vendo? Então vai ficar 2 ao quadrado e sobram 2. Quem está ao quadrado, corta o expoente e bota para fora da raiz. Né? Quem está ao quadrado, corta o expoente e bota para fora da raiz. Então fica 4 raiz quadrada de 2. Portanto, a raiz quadrada de 32 é 4 raiz de 2. Se eu tenho a raiz de 480, ó, pego 480, vai fatorando ele, ó, divide por 2 que dá 240, por 2 que dá 120, por 2 que dá 60, por 2 que dá 30, por 2 que dá 15, por 3 que dá 5 e por 5 que dá 1. Deu vários números. Vamos ver quais são os parzinhos que deu. Deu um par de 2 ali e um par de 2 aqui, né? Então vai ficar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e sobra um 2, um 3 e um 5. Quem está ao quadrado, corta o expoentezinho e vai para fora da raiz. Quem está sem ao quadrado, continua dentro. Então multiplica o que está fora e o que está dentro. Fica 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3 vezes 5, 30. Então, raiz quadrada de 480 vai ficar 4 raiz de 30. Se eu tiver raiz cúbica de 32, como é que eu faço? Olha, a fatoração vai dar aqueles números. Só porque, porém, ó, como é raiz cúbica, separa os trios. Então, vai ficar ó, 2 na terceira, vezes 2 vezes 2, ok? Então, vai ficar quem está ao cubo, né? Vai para fora da raiz. E quem está sem, né? Ó, fica dentro, multiplicando. Então vai ficar 2 raiz cúbica de 4. Operações com radicais. Adição e subtração. Então, para efetuar a soma ou subtração entre radicais, primeiramente você terá que observar se o índice e o radicando são iguais. Aí some-se coeficientes. Note as seguintes situações. Ó, por exemplo, eu tenho 3 raiz quadrada de 2 vezes 5 raiz quadrada de 2. Estou notando aqui, ó. As raízes são iguais, ó. Então só soma o número que está na frente, os coeficientes. Então 3 mais 5, ó, 8 raiz de 2. Ali dentro fica a mesma coisa, ok? Soma só quem está fora, quem está dentro permanece. Ó, se eu tenho 7 raiz quadrada de 3, mais 2 de raiz de 3, menos 4 raiz de 3. Ó. Isso tudo raiz quadrada de 3, então só soma quem está por fora. Ali, ó. Fica 7 mais 2 menos 4. Que vamos chegar a 5 raiz quadrada de 3. Mas se a raiz for diferente, nesse caso você terá que simplificar as raízes. Né? Se eu tenho a raiz de 12 mais a raiz de 75, por exemplo, eu não posso somar como está aqui, porque as raízes são diferentes. Mas se você simplificar as raízes, igual a gente viu anteriormente, ó, fatório 12 ó, vai dar 2 ao quadrado vezes 3, fatório 75 dá 5 ao quadrado vezes 3, ó, lembra que está ao quadrado vai para fora, aqui ó, 5 ao quadrado para fora da raiz também. E você percebe que quando faz a fatoração, vai ficar raízes iguais, ó, estão vendo? Aí só soma quem está fora ali, ó, fica 2 mais 5, 7 raiz de 3. Na multiplicação e divisão é o seguinte, ela é realizada quando os radicais tiverem o mesmo índice. Nesse caso, basta multiplicarmos o radicando e os coeficientes juntos. Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, só multiplico 3 vezes 5, 15, vai dar raiz quadrada de 15. 4 raiz de 2 vezes 3 raiz de 3. Então fica 4 vezes 3, 12. E 2 vezes 3, 6. Vai dar 12 raiz de 6. Se eu tenho raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 5.
Então, só divide o número que está aqui dentro, ó. 20 dividido por 5, 4. Então, vai chegar a raiz cúbica de 4. Então, é isso aí, pessoal. Então, até o próximo conteúdo sobre raiz, ok?